Deus. Ele é maravilhoso. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Assim como nós estamos segurando ao Senhor, de que os guris estejam fazendo um som somente com os instrumentos, e você vai adorar a Deus nesse tempo. Sabe, é algo especial de Deus nesta noite. A gente consegue sentir algo diferente de Deus. Não sei se você que está em casa aí está sentindo, mas esteja conosco nesse tempo. Há uma presença de Deus neste lugar. Oh Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós glorificamos o teu santo nome, Deus, porque a tua presença, Senhor, ela é viva. Oh Senhor, neste lugar, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, que tu venha ministrar cada coração, Senhor. Ah, Senhor, tu conheces, Senhor, e tu sabes, oh Deus, aquilo que precisamos e necessitamos, oh Senhor, da tua parte, Deus, para as nossas vidas nesta noite, Deus. Ah, Senhor, que o teu Espírito Santo opere, Deus. Que teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em cada coração, ministre conforme a tua vontade, Senhor, e que a tua vontade, Deus, venha prevalecer, Pai. Deus, neste tempo, Deus, e que a tua palavra será ministrada, Deus. A minha oração, Senhor, é que tu venhas me usar como instrumento nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, conduza-me, Senhor, nessa ministração, Pai. Usa-me, Deus, como um instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra, Deus, oh Senhor, venha chegar em cada coração e fazer, Senhor, conforme tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Oh Senhor, continua presente, Deus. Continua presente, Espírito Santo. Oh, segue ministrando nesta noite as nossas vidas. Segue ministrando, Senhor, a vida daqueles que estão nos assistindo neste tempo, Pai. Ah, que teu Espírito Santo alcance cada lar, Senhor. Alcance cada família, alcance cada vida, Deus. E comece a ministrar, Senhor. Oh Senhor, que eles possam sentir a tua presença, Deus, assim como estamos sentindo aqui neste lugar, Pai. Oh Deus, esta é a minha oração em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem assentar. Oh Deus. Aleluia. Sabe, queridos, há algo especial da parte de Deus nesta noite. Esteja com o teu coração aberto para aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. E algo que eu quero falar da parte de Deus nesta noite é algo que tem me inquietado o coração nesse tempo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, alguém chegar para vocês e falar: por que acontece tanta injustiça? Por que acontece tanta tragédia? Se Deus existe, por que acontece isso? Se Deus existe, por que nós estamos vivendo isso? Ou por que estou vivendo isso? Sabe, isso é algo que tem inquietado o meu coração nesse tempo. E confesso a vocês que é algo que muitas vezes eu preciso que o Espírito Santo de Deus, que os frutos do Espírito Santo, ele venha aquietar o meu coração, porque é algo que muitas vezes quer me trazer a ira. E algo que nesta noite eu quero falar é exatamente isso. Quero dizer que Deus não tem culpa. Quero dizer que nesta noite, para que você saia daqui entendendo que Deus, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Não há sombra de erros em Deus. Isso nesta noite, cheias, nós precisamos entender, para que a gente possa viver o melhor de Deus. Eu falo isso, amados, com muita dor no meu coração, porque eu tenho sido muito questionado nessas questões. Muitas vezes eu me sento para aconselhar, e muitas vezes eu vejo as pessoas simplesmente culpando a Deus por situações que estão vivendo ou que viveram, quando Deus, amados, Deus, ele não erra.
E eu quero que vocês abram comigo Gênesis capítulo 3. E eu quero que já que de início você comece a entender o porquê muitas vezes das lutas, o porquê muitas vezes do sofrimento, o porquê que nós passamos por situações, porquê que o mundo passa por situações, porquê que a humanidade passa por situações difíceis, tristes. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 16, nós vamos ver algo aqui. Gênesis, lá no princípio, lá onde tudo começou. Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz assim: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição aqui, amados, tem a ver com concepção. E a sua concepção, olha só, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: portanto, deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela e todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornará. Amém? Todos vocês conhecem essa passagem, e todos nós sabemos aqui que essa consequência dessa palavra de Deus que veio sobre Adão e Eva, veio porque eles desobedeceram. Então o mal, as situações difíceis, as tragédias, as necessidades deste mundo, elas chegaram a este mundo não porque Deus quis, não porque foi Deus que criou, mas sim pela desobediência do homem. E algo interessante que quando eu orava e eu colocava isso diante de Deus, e hoje eu estive aqui, estava orando a respeito dessa palavra diante de Deus, e Deus falava assim: mas isso não é de hoje. E eu olhei um pouquinho do versículo mais para cima, e algo que me chamou a atenção, no versículo 2, que diz assim: então disse Adão disse a Deus: a mulher que deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Eu entendi o que Deus queria me falar. Não é de hoje, não é de hoje que o homem culpa a Deus. Não é de hoje que o homem põe a culpa em Deus pelos seus erros, pela sua desobediência, que o homem culpa a Deus pelas suas falhas. Aqui nós vimos claramente Adão dizendo a Deus assim: a mulher que tu me deste. Nós vimos Adão fugindo da responsabilidade, tentando escapar do erro que ele cometeu, da desobediência que ele cometeu, colocando a culpa em Deus e Eva. E a gente vê que nesse tempo, parece que as coisas estão se tornando cada vez mais simples. Não há um temor no coração de simplesmente dizer: Deus é culpado, Deus não viu, Deus não está me vendo, Deus não está preocupado comigo, Deus não me ama. Quando na verdade, amados, as coisas acontecem não pela vontade de Deus, porque não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que nós venhamos a sofrer. Não é a vontade de Deus que nós vamos passar por dificuldades. As dificuldades, as lutas e tantas coisas que muitas vezes chegam até nós são consequências daquilo que muitas vezes, por desobediência, por falta, e é isso que eu quero falar nessa noite, de conhecer a Deus. Tem uma palavra, se não me engano, está em Jeremias, que diz, conhecendo e prosseguindo a conhecer a Deus. E geralmente quando a gente ouve essa palavra, a gente traz ela para o contexto da palavra, de eu ler, de eu estudar, de eu ser um teólogo. E é certo, a princípio é certo, eu preciso conhecer a palavra, mas ele fala em conhecer a Deus. E muitas vezes eu conheço a palavra somente de ler ela, mas muitas vezes eu não conheço Deus, porque Deus,
Ele se revela na palavra dele. Mas se eu não atentar para aquilo que a palavra dele, né, tem para a minha vida, e eu não atentar em conhecer a Deus, e quando eu falo a conhecer a Deus por completo, a forma que Deus age, o tempo de Deus, como Deus procede, qual o propósito de Deus para a minha vida, tem muitas coisas que eu preciso saber de Deus. E esse é o conhecer de Deus que muitas vezes nos falta. De nós conhecermos esse Deus soberano, que criou todas as coisas, esse Deus o qual a essência dele é amor, porque Deus é amor. E muitas vezes, né, nós estamos conhecendo um Deus que, como eu costumo dizer, que está sempre esperando nós errar, para nos castigar, para nos punir, quando Deus é amor. Deus está sempre pronto a perdoar. Deus está sempre pronto a nos levantar, a nos mostrar o caminho, para que nós venhamos andar de volta. Mas muitas vezes tudo isso tem sido distorcido, e faz com que nós não venhamos a conhecer esse Deus, como verdadeiramente Ele é. E se nós lermos a palavra, e entendermos delas, e praticarmos elas, nós vamos conhecer a Deus. Mas o que nos leva a conhecer a Deus também é uma intimidade com Deus. Porque na intimidade com Deus, Deus nos revela. E algo que Deus nos revela na intimidade é o propósito dele com as nossas vidas. E quando eu estou no propósito de Deus, quando eu ando no propósito de Deus, entendendo o que Deus tem para a minha vida, eu consigo entender a forma que Deus vai agir. E nos momentos difíceis, nos momentos de luta, onde geralmente, né, nós acabamos muitas vezes blasfemando, achando que Deus errou. A pergunta que vem do nosso coração: mas Deus, por quê? Por que isso? Por que aquilo? E esquecemos a soberania de Deus. E esta noite que Deus quer falar ao nosso coração é exatamente isso. Eu quero que você que está na sua casa nos vendo, e vocês que estão aqui entendam algo: Deus não tem culpa. Tudo há uma consequência. Não adianta mais nós fazermos como Adão. Se Adão chegasse até Deus: Senhor, eu errei, eu desobedeci, me perdoe. Mas qual foi mas culpa não é minha, Senhor, foi a mulher que tu me deste. O Senhor errou, me deu uma mulher errada. Quantas vezes nós estamos assim? Estamos errando. E quando a consequência desses erros, quando chega o momento de colher, nós questionamos: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que, está se levantando tal coisa? Por que esse momento que na minha vida é tão difícil? Quando na verdade nós deveríamos nos humilhar diante de Deus, o Deus que é soberano, um Deus que é um Deus de amor, e clamar a Ele e dizer: Senhor, me perdoe, Senhor amado. Quem sabe muitas vezes nós não entendemos o motivo, e chegarmos diante de Deus e falarmos assim: Senhor, mostra onde eu errei, para que eu venha consertar, porque o caminho é esse, amados. O caminho para que a gente venha consertar aquilo qual muitas vezes nós erramos. E eu não estou falando aqui de perfeição, porque nós erramos, todos pecamos, todos somos falhos. Mas estou falando de vida com Deus, de temor a Deus, de errar e entender que existe um Deus soberano, que está acima de todas as coisas e que não erra, que não dorme, e que nos guarda o tempo todo. Esse Deus, eu devo me colocar diante dele e abrir o meu coração, pedir perdão. E no momento que eu pedir perdão, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para perdoar, para que eu possa caminhar. Mas nós não podemos nos esconder. Nós não podemos nos esconder de Deus. Se nós formos ler todo o capítulo 3 de Gênesis aqui, nós vamos ver que Adão e Eva se esconderam de Deus. Porque quando o pecado ele nos alcança, a primeira coisa que nós fizemos é culpar alguém e nos afastar de Deus. E o inimigo ele fica feliz com isso. Ele trabalha para que isso aconteça. E essa noite o Senhor ele quer que nós venhamos entender isso. E nós precisamos entender que
Deus, Ele trabalha de várias formas. E é óbvio que muitas vezes situações, ela vem nas nossas vidas pelo simples fato de nós estarmos colhendo aquilo que plantamos. Nós erramos e vem as consequências dos erros. Mas nós precisamos aprender a conhecer este Deus. Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus em qual a graça dele está sempre sobre as nossas vidas. E isso é importante. Talvez aqui no nosso meio não existe, mas existem muitas pessoas que muitas vezes não conseguem perdoar a si mesmas. Muitas pessoas, né, que cometeram erros, né, e vivem uma vida muitas vezes, né, como uma tristeza tão grande no coração, com uma ferida tão grande da alma, porque não consegue perdoar e não consegue crer num Deus que perdoa, num Deus que transforma, num Deus que restaura. O grande problema é que muitas vezes nós estamos tão fixados em nós mesmos e esquecemos que Deus, Ele tem nos trazido, né, para perto dEle, para nos ensinar. Tem nos trazido para perto dEle, né, para colocar algo em nós, para que a gente possa fazer diferença em outras vidas. E muitas vezes a gente fala, o mundo está um caos. É bíblico, a palavra diz que nos últimos tempos o mundo, né, que os homens, né, o amor esfriaria. E a gente vê isso nesse tempo. Mas a igreja, ela precisa fazer diferença. A igreja precisa pregar esse Deus de amor. Mas muitas vezes, por circunstâncias, por dificuldades, por situações que se levantam, nós mesmos colocamos Deus em dúvida. Essa noite nós precisamos sair daqui com essa convicção de que Deus, Ele não erra. Deus, Ele não falha. Mas tem umas questões que estão acontecendo na minha família, que estão acontecendo na minha vida. Deus, Ele está no controle. E é sobre isso que nesta noite nós precisamos entender. Deus, Ele trabalha com o tempo dEle, amados. Há um tempo para que as coisas de Deus aconteçam. E nesse tempo também, que há um tempo de aperfeiçoamento. Então muitas vezes as lutas, elas se levantam não só porque você está em pecado, porque você errou, mas também ali há um tratamento da parte de Deus. Há um melhorar de Deus para a tua vida. E que é necessário que você passe por alguma situação. Às vezes é um abrir de olho de Deus. E essa noite o Senhor, Ele quer nos trazer para que a gente venha entender quem verdadeiramente Ele é. Abra a Bíblia de vocês lá em João. João capítulo 16, versículo 33. É conhecido. Mas muitas vezes, por ser conhecido, a gente lê. Mas vamos meditar um pouquinho nele. Jesus, ele diz assim, João capítulo 16, versículo 33, diz assim, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só o que Jesus está falando aqui. Ele diz assim primeiro, assim, tendo-vos dito isso, para que em mim, em Jesus tenha paz. A paz, amados, ela está em Jesus. Nós temos que descansar em Jesus. Nós temos que resolver nossas angústias, nossos problemas, nossos traumas, nossas dificuldades com Jesus. É Jesus que vai fazer a diferença. É Jesus que vai curar as tuas feridas. É Jesus que vai resolver as situações, né, negativas que têm se levantado na tua vida. É Jesus. Ele fala aqui, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. Onde é que você tem buscado essa paz? Isso é algo para nós meditarmos nesta noite. Aonde você tem buscado esta paz? Sabe, isso parece algo muito simples, mas é algo muito difícil, amados. Quantas vezes nós estamos aqui, levantando as mãos, louvando, adorando, quem sabe aqui, tocando um instrumento, cantando, mas o coração machucado.
o pensamento em outro lugar, os desejos, quem sabe, em outros lugares. Sabe, esse temor, essa santidade, essa consagração, esse tempo de entender, né, que aquilo que estamos fazendo não é simplesmente um fazer, mas é algo santo, é algo santíssimo, é algo para Deus. Que quando eu abrir a minha boca para louvar, que quando eu abrir os meus braços, que quando eu bater palma, é para Deus. E se é para Deus, eu tenho que dar o meu melhor, porque Ele é merecedor. E eu tenho que buscar em todo tempo esse Jesus que traz paz. Que Ele diz, né, para que tenhas paz, e Ele fala, e Jesus aqui, Ele é muito sincero, Ele diz, no mundo tereis aflição. No mundo vai ter luta, no mundo vai ter dificuldade, no mundo vai ter decepção, no mundo vai ter cansaço, fadiga, mas onde é que eu vou encontrar paz? Onde é que eu vou encontrar regozijo? Jesus. Aleluia. Aonde? Em Jesus. Por isso eu preciso entender. Aí depois ele fala ali, né? E quando ele fala assim, tem bom ânimo. Bom ânimo aqui, amados. O significado aqui de ter bom ânimo, né? É ter força, é ter persistência, é pagar o preço. Não é simplesmente, eu estou animado, não, é ter bom ânimo. Esse bom ânimo, ele requer força. Esse bom ânimo, ele requer resistência, persistência, diante das dificuldades, diante das lutas, que se levantam, como Jesus está falando aqui. Mas por que diante dessas dificuldades, diante, né, dessas aflições, o qual Jesus, Ele fala na sua palavra, e Ele nos avisa, Ele nos diz, no mundo tereis aflição. Por que quando elas vêm, nós esmorecemos? Por que quando elas vêm, nós procuramos culpados? Eu ministrava alguns sábados atrás a respeito, né, do sentimento de vitimação. E algo que eu falava é exatamente isso. A pessoa que sofre desse sentimento de vitimação, que é uma doença da alma, ela tem esse costume. Uma pessoa que não cresce, porque ela não assume os seus erros. E a pessoa que não assume os seus erros, ela é uma pessoa que se acha perfeita, e ela sempre vai achar um culpado, quando na verdade, como eu costumo dizer, aquilo que você é culpa sua. Não, mas não é, foi uma situação que aconteceu na minha vida, não, é culpa sua. Quando nós tivermos esse pensamento, nós vamos mudar muitas coisas, amados. Eu mudei muitas coisas na minha vida quando eu entendi que eu precisava ter esse pensamento, que não adiantava eu ficar remoendo situações. E olha que eu passei por situações, amados. Eu passei por situações em que o meu desejo era de parar. Eu passei por situações onde eu fiz o meu melhor, onde eu paguei o preço. E o que eu recebi muitas vezes foi desprezo, foi falta de consideração. Quantas vezes eu chorei. Mas se hoje eu estou aqui, foi porque eu fui buscar a paz naquele que dá paz. Foi porque eu fui buscar a solução. Foi porque eu fui buscar um caminho. Foi onde eu fui buscar forças. Foi onde eu fui buscar entendimento. Jesus. Porque Ele que nos levanta. Ele que nos traz para o propósito dEle. As aflições, as lutas desse mundo, as dificuldades desse mundo, quando elas vierem, muitas vezes elas vão querer nos tirar do caminho do Senhor. Mas se nós estivermos firmes, ou se nós estarmos andando com Deus, o Senhor Ele vai nos dar orientação e nós vamos continuar nesse caminho. Fortes. Com a fé racional, consciente, madura. Porque, amados, nós estamos aqui
neste tempo, como igreja do Senhor, nos preparando para o grande dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja, onde nós vamos viver uma eternidade com Deus. A questão aqui é a eternidade, amados, a eternidade com Deus. E isso precisa ser algo que tem que arder no nosso coração. A questão aqui é salvação. Mas muitas vezes está havendo decepção. As pessoas estão culpando a Deus porque estão se aproximando de Deus de uma forma errada. Eu vou me aproximar de Deus porque eu quero uma cura. Eu vou chegar até Deus porque eu estou querendo conquistar algo para mim, algo para a minha família. Amados, isso aí é consequência. A palavra diz assim: buscai primeiro as coisas de Deus, o demais será acrescentado. Essas coisas Deus vai acrescentar. Mas o que Deus quer é curar a tua alma, é curar as tuas feridas, é curar os teus traumas, é te confrontar, é te exortar. Porque a palavra diz que Ele exorta o filho que ama, é te corrigir, é te trazer para o caminho, é te dizer assim: filho, tu está errado, filho, você precisa ser curado, filho, você precisa ser restaurado, filho, você precisa reagir. Nós precisamos conhecer esse Deus verdadeiro. E no momento que nós conhecermos esse Deus, queridos, nós não vamos achar em momento algum que Ele se esqueceu de nós. Nós não vamos achar em momento algum que Ele é culpado de algo. Não, eu fiz questão de ler Gênesis ali, porque ali em Gênesis nós vimos o sofrimento que chegou até nós pelo pecado de Adão e Eva, pelo pecado do homem, pela desobediência do homem. E ele tem chegado nesse tempo pela mesma questão. Pela mesma questão. Por isso nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Nós precisamos deixar Deus curar as nossas vidas, curar as nossas feridas. Quantas pessoas muitas vezes sofrem e se decepcionam, porque se empenham, se dedicam, mas nunca pararam para ver que são doentes da alma. Não sabem dizer não, porque tem medo, sofreram muita rejeição e aí tem medo de ser rejeitado. E muitas vezes se fadigam. E aí quando vem as situações acontecem. Ou quantas vezes, nós queremos estar em evidência em tudo que é lugar, e muitas vezes para que isso venha acontecer, as pessoas não estão preocupadas se estão quebrando princípios, que estão quebrando regras. O mais importante é que eu esteja em evidência. Isso é a alma. É alguém que no passado, quem sabe, sofreu de bullying, sofreu de discriminação, e muitas vezes precisa. Nós não precisamos de nada disso, amados. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, porque essas coisas, quando elas não são observadas, muitas vezes nós vamos, e quando nós caímos de lá, nós não voltamos mais. Nós precisamos observar a motivação que está no nosso coração para tudo aquilo que fizemos. Não somente para aquilo que fizemos em meio à obra do Senhor, mas aquilo que fizemos na nossa vida, da forma que tratamos as pessoas. Nós precisamos saber qual é a nossa motivação. Precisamos entender que há um Deus, e esse Deus é um Deus de princípio. É um Deus organizado, um Deus presente, um Deus que tem zelo pela sua palavra. Aquilo que está aqui na palavra de Deus, amado, não pode ser questionado. Aqui fala de um Deus que perdoa. Aqui fala de um Deus que deu o seu único filho. O seu único filho para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. E tudo isso está na palavra dele. Parece que essas coisas não valem nada.
Parece que essas coisas em um momento de dificuldade, em um momento de luta, não valem nada. Parece que todo o tempo que nós andamos, que nós caminhamos, nós em vez de estarmos preocupados em estar adorando a Deus, de estarmos, alegrando o coração de Deus, nós estamos preocupados com aquilo que está na nossa volta, com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão falar. Quando na verdade, aí ele diz assim, tendo-vos dado, tendo dito isso para que tenham paz em mim. Essa paz, ela vem em Jesus. Quem sabe você não tem encontrado paz? Eu te desafio, não precisa você falar, mas pare para pensar o motivo pelo qual você não encontra paz. Será que ele tem a ver com Jesus? Ele tem a ver com Deus? Sabe, a maioria das vezes que nós perdemos a paz, claro, quando não é uma questão de enfermidade, quando não é uma questão, mas a maioria das pessoas, muitas vezes, a gente ouve assim, o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer, e perde o sono por isso, quando você deveria se colocar diante de Deus, e abrir o teu coração para Ele. Deus, Ele trabalha no teu coração, amados. Deus, Ele trabalha na tua alma. Deus, Ele te aquieta. Sabe, deixa eu confessar aqui, deixa eu me expor para vocês. Muitas vezes, eu chego aqui, eu venho a este lugar. Eu, Ângelo, irado, triste. Eu converso com Deus, eu coloco tudo diante de Deus. Deus, estou assim por isso, por isso, por isso. Trabalha, fala comigo, trabalha no meu coração, Senhor. Entrego tudo diante de Deus. E eu saio renovado, eu saio restaurado. Porque nós não podemos deixar que as circunstâncias da volta, e elas vão vir, as aflições elas vão vir, elas vêm entristecer o nosso coração. Nós precisamos entender, queridos, que aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai se cumprir. Que a promessa de Deus para nossas vidas vai se cumprir. Mas a pergunta é, será que nós conhecemos Deus verdadeiramente? Verdadeiramente. Sabe o que Deus coloca no meu coração? Que às vezes nós conhecemos um Deus que diante das coisas que eu passei, não vai me perdoar. Sabe, queridos, Deus, Ele perdoa sim. Porque você não conhece a Deus. Sabe, vocês me perdoam, eu me emociono, porque, amados, quando eu ouvi isso, nesses dias, isso me doeu o coração. Quero Deus. Aí, Deus, isso me entristece, amados. Entristece o meu coração. É algo que eu quero deixar para você, jovem. Não culpe a Deus. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, para reconhecer os teus erros, as tuas falhas. A pergunta que se deve fazer diante de Deus é: Senhor, aonde eu errei? Porque eu quero consertar. E Deus, Ele vai estar pronto, sempre pronto para te ajudar, sempre pronto para trabalhar na tua vida. Só que muitas vezes, amados, nós não deixamos Deus trabalhar. A palavra ali em João, abre para mim João 16, João ali onde fala da videira. Vou ler aqui para vocês. Que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, é aquele que está em mim e não der fruto, eu corto, e aquele que está em mim e dá fruto, Ele poda para que dê mais frutos. Esse é o Deus que nós servimos. E essa é uma forma também que Deus trabalha nas nossas vidas. E por incrível que possa parecer, muitas vezes nós erramos aí também. Porque muitas vezes nós abrimos o coração, nós falamos: Senhor, eis-me aqui.
E aí nós vimos e nos maravilhamos com as pessoas muitas vezes louvando, as pessoas muitas vezes pregando, as pessoas, e nós vimos aquilo ali e desejamos e queremos, e em algum momento como esse, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, estou disposto a pagar o preço, e há um preço a pagar, porque a Bíblia fala que quem é mais dado é mais cobrado, há um preço a pagar, e quando esse preço chega, que é o preço da poda, e essa poda é o aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas, porque nós não chegamos em Deus, diante de Deus, perfeitos. Tanto é que a própria palavra diz que Deus chama aqueles que não são, aqueles que são imperfeitos, aqueles que muitas vezes são excluídos da sociedade, para confundir aqueles que acham que são. E muitas vezes nós achamos que somos, e que fomos escolhidos porque nós somos bons, nós somos perfeitos. E essa perfeição que muitas vezes nós criamos em nós, faz com que nos momentos de poda, faz com que nos momentos em que Deus quer trabalhar, no momento em que Deus quer mexer e quer tirar aquilo que vai fazer com que na caminhada nós vemos, quem sabe se perder na caminhada, quem sabe nós vemos fazer com entristecer o coração de Deus, nós não deixamos Ele fazer. Esse preço nós não estamos deixando pagar, nós não estamos querendo pagar. Só que Deus também trabalha desse jeito, com aqueles que Ele chama, com aqueles que Ele escolhe. Ele aperfeiçoa. Ele aperfeiçoa. Eu acho tremendo isso. Eu acho tremenda a forma que Deus trabalha, na forma que Ele nos aperfeiçoa, na forma que Ele trabalha nas nossas vidas, na forma que Ele vai nos mudando. É fácil? Não é. Requer de nós, porque nós somos imperfeitos. Agora, quando nós nos colocamos como vaso na mão do oleiro e deixamos o oleiro trabalhar em nós, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos trabalhando. Só que esse trabalhar, Ele vai nos mostrando quem nós somos, Ele vai mostrando a nossa realidade, as nossas feridas, as nossas falhas, os nossos vícios, que muitas vezes a gente traz. Ele vai quebrando as nossas crenças. Por isso, amados, nós precisamos ser humildes na mão de Deus. Nós precisamos ser humildes um com os outros. Entender que nós precisamos aprender um com os outros. Em nenhum momento acharmos que podemos fazer todas as coisas. Mas precisamos entender nesse tempo que Deus, Ele não é culpado das coisas ruins que se levantam. Deus, Ele não é culpado dos momentos difíceis que você passou. Essa noite Deus, Ele quer quebrar isso em alguns pensamentos. E que Deus fala ao meu coração, quem sabe o teu questionamento a Deus, Ele não está vendo. Pois Deus fala, Ele vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Mas no tempo dEle e da forma dEle, Ele vai agir. Ele age, amados. Cristo é o cabeça da igreja. Ele conhece todas as coisas. Ele é o único que sabe o nosso futuro. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Conhece o princípio, conhece o fim. Por isso nós devemos estar com Ele e deixar Ele curar. E esta noite, Senhor, Ele quer curar. Não é mais tempo de viver da forma que você vive. Quem sabe tanto tempo você vem carregando essa dor. Quem sabe há tanto tempo, você vem carregando esse fardo. Mas essa noite é a noite de você colocar isso diante de Deus.
Essa é a noite de nós conhecermos a Deus verdadeiramente como Ele é. E entender que a forma que Deus vai agir na minha vida não é a mesma forma que Deus vai agir na tua vida. Porque Deus nos criou cada um com um propósito. E essa noite o que o Senhor quer é que você venha entender, porque tem pessoas aqui no nosso meio que não conseguem entender situações que aconteceram na sua vida, na sua família. Você não consegue entender isso até hoje. Mas nessa noite deixa Deus trabalhar no teu coração. Nessa noite deixa Deus te mostrar, para que você venha entender. Por mais difícil que seja, por mais que venha doer no teu coração, deixa Deus te libertar nesta noite. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus, Ele não se alegra, não é o desejo do coração de Deus que você esteja triste, que você enfrente luta, que você não consiga vencer, que obstáculos que você mesmo colocou na tua vida te parem. Não é essa a vontade de Deus. Aí, mas e por que Deus não faz? Por que Deus não age? Porque você não deixa. Você prefere ficar com esse sentimento, você prefere ficar com essa dor, com esse ressentimento. Entregue isso diante de Deus. Entregue isso diante de Deus. Oh, ricandarama cheias, você está parado e você pensa que está andando. Sabe, muita gente está parada, espiritualmente parado, achando que está andando. Quando Deus quer que você ande. E eu pregava alguns dias aqui também na questão de nós, né, que o Evangelho ele precisa estar em movimento, que a vida cristã é uma vida em movimento, que não é uma vida de correria, mas não é uma vida também de estar parado, mas é uma vida que nós temos que andar, e esse andar é andar com Deus, é andar. Situações aconteceram, eu perdi isso, eu tive uma perca, eu tive uma traição, eu tive uma decepção. Eu não posso parar ali, eu tenho que continuar andando com Deus, porque é Ele que vai curar, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai trabalhar na minha vida, para que eu possa contemplar o melhor de Deus, para que eu possa ter esta paz, aonde eu for, aonde eu estiver, eu ter essa paz, para que eu possa ser eu mesmo. Quem sabe você que está nos ouvindo, ou você que está aqui há quanto tempo, em lugares como esse, você não é você mesmo. Quantas vezes nós temos que estar tendo formalidades, em quantos momentos nós precisamos estar sendo quem nós não queremos ser, em quantos momentos nós estamos dizendo sim, quando queremos dizer não. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor nos chamou para sermos livres. Eu estou falando em liberdade, não em libertinagem. Ser livre. Você sabe o que é ser livre? Você pensa, você anda, você é você. Você vive aquilo que está em você. Oh Deus, quantas pessoas retraídas, amados. Quantas pessoas tristes têm vivido no nosso meio, escondendo coisas, guardando coisas, vivendo num secreto, vivendo convicções criadas por si mesmo. Porque a gente é muito de fazer isso. Eu crio convicções, mas essas convicções que eu crio, na verdade, elas são uma barreira para me proteger, para que eu venha esquecer aquilo que me traz dor, para que eu venha esquecer aquilo que me faz mal. Não crie mais barreiras. Seja livre. Seja livre esta noite. O Senhor quer que você seja livre, que você viva esta paz, independente que neste mundo você tenha aflição, mas que você precisa ter bom ânimo. E entenda, coragem, força, persista, vença. Entenda, Deus é contigo em todo tempo, em todo momento.
Nós não podemos viver uma vida, amados, escondendo os nossos sentimentos, fugindo dos nossos sentimentos, dos nossos problemas. Problemas, eles existem para serem resolvidos. Situações emocionais, elas precisam ser resolvidas. E Deus, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Deus, Ele está sempre disposto a trabalhar nas nossas vidas. Deus, nesse tempo, quer uma igreja sarada, curada, livre para adorar, para exaltar. Oh, Ricanda, Masturianda, Raias, livre, para que a obra de Deus, para que o estar na casa de Deus não seja um fardo, não seja uma obrigação, mas sim prazeroso, que seja um momento alegre, que seja um momento de alegria, que não seja um momento simplesmente de eu também vir buscar algo, eu vim buscar uma bênção. Que não seja só isso, mas que seja um momento de adoração, de gratidão, de louvor, de exaltação, de glorificação ao Deus, o qual tem me feito tantas maravilhas, que tem cuidado de mim, que tem cuidado da minha família, que tem cuidado da minha vida. Esse tem que ser o nosso sentimento, esse tem que ser o desejo do nosso coração. E quando nós vier com esse coração aberto para a casa de Deus, amados, oh, Ricanda lá, mas cheia, o Espírito Santo vai se derramar, o poder de Deus vai se derramar sobre tua vida. Você vai crescer, você vai pular no Espírito, você vai se alegrar no Senhor. Mas nós precisamos abrir o nosso coração neste tempo e colocar tudo diante de Deus, de Deus. Porque esse Deus nos ama. Esse Deus, Ele é poder para operar em qualquer situação, em qualquer sentimento que possa existir no teu coração. Esse Deus, Ele cura. Esse Deus, Ele liberta. Esse Deus, Ele restaura. Só tem uma coisa que esse Deus não faz: Ele não falha. Ele não falha. Não podemos mais viver esse tempo. Não podemos mais ser como Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste, não fui eu. Não, querido, sabe o que agrada o coração de Deus? Quando você diz: Senhor, sou eu sou pecador, eu sou falho. Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de Ti, Senhor, para Te restaurar a minha vida. É aí que nós vamos crescer, queridos. É aí que vai haver a transformação, é aí que vai haver Deus nas nossas vidas. Mas quanto nós preferimos viver neste tempo tranquilo, esperando. A Bíblia fala que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, queridos. A Bíblia fala que alguns, vão estar se dando em casamento. A Bíblia fala que 2 vão andar junto e um vai sumir, vai ficar só um. A Bíblia, ela não diz o tempo. Mas às vezes parece que nós sempre estamos dando um tempo. Nós estamos dando tempo para curar as nossas feridas. Nós estamos dando um tempo para pedir o perdão que precisa ser pedido. Nós estamos dando um tempo para liberar o perdão que precisa ser liberado. Nós estamos dando um tempo para fazer aquilo qual Deus tem mandado. E nós estamos dando um tempo quando o tempo é hoje, quando o tempo é agora, quando o tempo é nesse tempo. É nesse tempo. Por isso que muitas vezes as circunstâncias vêm. Eu pregava aqui esses dias, a palavra diz que o nosso inimigo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, esperando um vacilo, esperando eu baixar a guarda. É só isso que ele está esperando, porque a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E muitas vezes nós estamos dando esta oportunidade, proletando, deixando para amanhã, para depois, culpando esse, culpando aquele, dando desculpa aqui, dando desculpa ali. Quando na verdade eu preciso olhar e perguntar para mim mesmo e para Deus: onde eu errei? Aonde eu errei?
Sabe, quando eu penso nas situações que eu passei, hoje eu consigo, para a glória de Deus, ver aonde eu errei. Aonde eu errei. Eu errei. As situações que eu passei, eu errei. Errei porque não disse não. Errei porque confiei demais. Errei porque me dediquei demais. Errei porque deixei de fazer. Errei porque deixei de falar. Errei porque deixei de agir. É desses erros que eu estou falando. Porque quando nós falamos em erro, muitas vezes a gente baixa a cabeça porque eu estou em pecado. Não, às vezes são erros pequenos. São erros pequenos que nos trazem consequências enormes, que machucam o coração. E que só Deus para curar. Mas para que Deus possa curar, eu preciso reconhecer. Então esse é tempo, amados. Esse é o tempo. Porque esse Deus, Ele está sempre disposto a nos perdoar. Ele está sempre disposto a nos restaurar. Ele está sempre disposto a nos trazer para o caminho, o qual Ele tem para nossas vidas. Eu não sei vocês, eu louvo a Deus que hoje eu tenho muita consciência aonde estou, quem sou e o que eu estou fazendo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que estou dentro da vontade de Deus, que estou aonde Deus quer e que estou fazendo o que Deus quer. São perguntas muitas vezes difíceis de responder, mas tente responder. É o teu chamado. Às vezes nós vivemos uma vida toda buscando. Estou buscando o meu chamado, estou buscando o que Deus tem para a minha vida. E aí eu estou com 40, com 50, com 60 anos e estou buscando. Quando na verdade Deus já colocou, Deus já mostrou, Deus já te falou, Deus já te inseriu aonde você deve estar. Ou então eu estou aqui e Deus tem me chamado para pregar a palavra, mas eu queria estar tocando uma guitarra. Aí eu insisto em fazer a minha vontade. Sabe por que tem vindo nesse tempo tanta luta? Por que nós vivemos muitas vezes, situações difíceis? Porque Adão e Eva quiseram fazer a vontade deles. E toda vez que nós queremos fazer a nossa vontade, nós corremos um risco muito grande de desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, as consequências vêm. E muitas vezes nós estamos presos a vontades, preso a sentimentos, preso a erros. Mas essa noite o Senhor fala muito forte ao nosso coração, para que nós venhamos entender. Eu quero que você entenda isso. Deus, Ele é perfeito. Amém? Deus, Ele é perfeito. Não há sombra de erro em Deus. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não erra. Independente do que você esteja vivendo nesse tempo, independente do que esteja no teu coração e que possa estar passando pela tua mente, o que você possa estar vivendo, entenda isso. Deus não erra. Mas e por que isso? Não pergunte para mim, pergunte a Deus. Você já perguntou a Deus? O grande problema é que muitas vezes nós ficamos murmurando, nós ficamos nos vitimando, e nós ficamos por quê? Quando eu deveria me colocar diante de Deus, aquele que é amor, aquele que é meu amigo, e dizer: Senhor, o que está acontecendo? Às vezes nós temos que ter a fé de Abraão. Já parou para pensar? Abraão com Isaac todo o tempo: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Qual era a resposta de Abraão? Deus proverá. Aí eles chegam lá, a palavra diz que ele preparou tudo.
E que ele coloca Isaac ali. A Bíblia diz que quando ele levanta, vem uma voz do céu e diz: não faça isso. O que me chama a atenção é que ele foi até as últimas circunstâncias, mas no coração dele, sempre crendo que Deus ia prover, sempre crendo que a vontade de Deus ia prevalecer. Interessante isso. Quem sabe alguém precisa ouvir isso aqui. Quem sabe você não está entendendo por que tanta luta, por que tanta dificuldade. Quem sabe Deus está tratando na tua fé, para que você possa, mesmo sem ver, abrir a tua boca e dizer assim: Deus proverá, Deus vai agir. Ah, mas está tudo dando tudo errado, mas Deus vai agir, Deus está vendo, Deus vai, não da boca para fora, mas do coração, com fé. Sabe que quando você fala assim: ó, Deus proverá, você consegue descansar, você consegue deitar e dormir. Isso faz a diferença. Por isso, nesta noite, queridos, quero que o Ministério de Louvor venha para cá. O Espírito Santo de Deus tem algo a fazer nesta noite. E hoje, quando eu estava orando, e eu estou sendo obediente, terminando a minha palavra bem na hora que Deus falava ao meu coração, porque eu creio que o Espírito Santo tem algo a fazer em vidas aqui neste lugar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem algo a fazer em vidas que estão nos assistindo em casa. E esse é o momento, que será um momento maravilhoso, se você abrir o seu coração. Sabe, em Provérbios, capítulo 12, versículo 5, se eu não me engano. Não, Provérbios 28, perdão, capítulo 13. Deixa eu abrir aqui. Tem algo interessante. Diz assim: olha só, o homem que encobre as suas iniquidades não prosperará, mas o que confessa os seus pecados e se afasta deles, Deus terá misericórdia. Tremenda essa palavra. O homem que esconde as suas transgressões. Mas eu posso dizer: o homem que esconde os seus sentimentos, o homem que esconde as suas dores, que não coloca diante de Deus, ele não vai prosperar. E esse prosperar aqui não é uma prosperidade financeira, mas um prosperar espiritual. Mas porém, fala se ele confessar, colocar diante de Deus e se afastar, deixar, Deus terá misericórdia, Deus vai agir. Às vezes é só isso que Deus está esperando, e nós estamos culpando Ele. Deus não está vendo, Deus não está fazendo, Deus não está curando, Deus não está isso, Deus não está aquilo, quando na verdade o que Deus está esperando é que nós viemos tomar uma posição de colocar diante dEle aquilo que nos inquieta, de colocar diante dEle, quem sabe, os nossos pecados. Ah, mas presbítero, o senhor está falando e está pegando pesado. Eu peco. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Tem alguém que não peca, tem alguém santo. E por favor, venha à frente, nós vamos orar. Para que nessa noite o Senhor te leve, e você aproveite que está santo, que não tem pecado nenhum. Vá para a eternidade com Deus. Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos propícios a cada dia tropeçarmos, a cada dia cairmos na cilada que nosso inimigo arma a cada dia. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu estava pregando de nós nos colocarmos diante de Deus com verdade. Não há mais tempo. É tempo de nós rasgar o nosso coração diante de Deus. É tempo de nós nos colocarmos diante de Deus como somos. Abrimos nosso coração. Senhor, eu tenho um sentimento aqui que dói há anos.
que eu não consigo aceitar, e Deus fala no meu coração. Tem gente aqui que tem um sentimento que não consegue aceitar, e que no teu coração, na tua boca sempre vem essa pergunta: Deus, por quê? Não era a hora, não era o momento, Senhor, me faz falta. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele diz: há tempo para todas as coisas. Deus, Ele é soberano. Eu te digo algo nessa noite: prove a Deus, foi a vontade de Deus. Levanta, anda, porque Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Não esteja mais aí se culpando. Não esteja mais aí achando que você é isso ou aquilo. Nesta noite, abre o teu coração diante de Deus. Se tiver que confessar o teu pecado diante de Deus, confesse a você e Deus. Mas fale, diz: Senhor, na minha vida eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Porque é isso que vai fazer a diferença, amados. Não é nós vivermos uma vida certinhos, a paz, mas uma vida verdadeira diante de Deus, reconhecendo quem somos, porque Ele é fiel, amados. Ele é fiel para perdoar. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel para perdoar, e que Ele joga os nossos pecados, no mar do esquecimento. Sempre conto essa história. Eu vi uma história de uma mulher que as pessoas falavam que ela era louca, porque ela dizia que falava com Deus. Não, eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eles chamaram um pastor lá e falaram: pastor, essa mulher está louca. Ela diz que fala com Deus e que Deus fala com ela. Pastor, deixa eu falar com ela. O pastor falou com ela assim: irmã, quando tu falares com Deus e Deus falar contigo, tu pergunta para Ele qual foi o último pecado que eu cometi antes de eu aceitar Jesus na minha vida. E esse pastor foi. Ele passou algumas semanas. Quando ele voltou, perguntou: como é que tá a irmã? O pastor continua a mesma coisa, tá louca, diz que fala com Deus, tal. Ele chegou até aquela irmã, falou: irmã, tu lembra da pergunta que eu pedi para te fazer com Deus, trazer para Deus quando tu falaste com Ele, Ele falasse contigo? Sim, pastor. Tu perguntou para Ele? Sim. O que Ele te disse? Pastor, Ele disse que não lembrava. E as pessoas que estavam ali começaram a rir: viu, essa mulher está louca, essa mulher está louca. E pastor: não, ela não está louca, ela fala com Deus. Porque a Bíblia, ela diz que Deus, dos nossos pecados, quando nós confessamos a Ele, Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Então nós precisamos entender, e nós temos dificuldade. Quantas vezes em alguns momentos você abre o coração, você coloca diante de Deus, Deus te perdoa, mas você sai, e o mundo e as pessoas dizem que você está em pecado, que você é uma pecadora, que você erra, que você falha, e você acredita, quando na verdade você precisaria descansar no perdão de Deus. Deus fala isso ao meu coração, amados. Vidas que não conseguem entender o perdão de Deus. Perdão de Deus. É por isso que eu falei no início, nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. Será que nós conhecemos esse Deus verdadeiramente como Ele é? Se coloca de pé nesse tempo. Oh Deus, eu quero que você, enquanto o Ministério de Louvor vai estar ministrando, você comece a falar com Deus. Você que está na sua casa, está com a sua família, também juntamente conosco, coloca a mão no teu coração. Nesse tempo comece a falar com Deus. Santo Deus, oh Espírito Santo,
tempo de você e Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero, e o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de ti. Oh Espírito Santo, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. oh Deus, oh Espírito Santo, começa a ministrar em vida, Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. A trabalhar em cada coração, Pai. Adorar-te mais Oh profundo Deus, que está aberto do que na eu tua pensei. presença, Pai. A cada alma, Senhor, que precisa, Senhor, Servir-te é que nesta tudo noite teu Espírito o Santo que eu traga a cura, espero, que teu Espírito Santo traga a e o restauração, que eu mais que teu Espírito Santo quero traga a é libertação. estar mais junto. Oh, ricanda, baixeira, canda, rabalaba, oh Deus, Derramar perante ti começa a os ministrar, meus Senhor. anseios. Começa a ministrar sobre aqueles que estão nos A vendo, minha ó Pai, oferta nessa sobre hora, aqueles, Senhor, que estão nas suas casas, essa música ministra, Senhor, ministra, Espírito Santo, em cada e te necessidade, mostrar os meus para que haja cura maiores também, haja libertação, Pai, haja Ó restauração, Senhor, Deus. como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Oh Deus, erga sua mão para o céu, Abro meu coração. erga sua mão para o céu desse tempo. Se renda a Deus, se renda a Deus. Oh Deus, diga: Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Deus. Que esta noite, Espírito Santo, que essa noite, Senhor, Tu venha visitar, Senhor, cada vida neste lugar. Que nesta noite, Espírito Santo, almas venham ser curadas neste lugar, Deus. Que nesta noite, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que os Teus filhos necessitam receber de Ti, Pai. Oh, Senhor, venha sobre suas vidas. Oh, ricandaraba cheia, Senhor. Tem vidas, Senhor, que estão se quebrantando em Tua presença, Pai. Senhor, quem sabe vidas que estão em casa, Senhor, estão se quebrantando em Tua presença. Espírito Santo vai operando. Espírito Santo vai operando. Vai ministrando, Senhor.
Vai ministrando, Senhor. Oh Deus, Tu és o Deus, Senhor, que cura. Tu és o Deus, Senhor, que restaura. Oh Senhor, que esta noite, Senhor, sentimentos, ó Pai, sentimentos que estão guardados na alma, no coração, Pai, venham ser arrancados, ó Deus, para que a Tua paz, para que a Tua alegria, Senhor, oh Senhor amado Deus, que em nome de Jesus, Pai, essas vidas desta noite venham ser, oh Senhor, renovadas, que elas venham regozijar na Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Pai, essas vidas que estão colocando, quem sabe, Senhor, situações, quem sabe nesta noite estão pedindo perdão, Senhor, que o Teu perdão, que a Tua graça, que a Tua misericórdia alcance cada vida, Senhor. Oh Deus, que alcance cada lar, Pai, cada família, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Mas que haja alegria, Pai, que todas as muralhas, Senhor, que se levantaram, Pai, que todos os dardos que o inimigo lançou para trazer confusão, oh Deus, que nessa noite seja desfeita em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, libertação, vitória, Senhor, para cada vida, Senhor, que está neste lugar, para cada vida, Senhor, que está nos seus lares, ó Pai. Oh Espírito Santo, invade com Teu fogo, invade com Teu poder, Senhor, e vai tocando, Senhor, em cada vida, e vai queimando em cada coração, Senhor, nesta noite, para que haja, Senhor, o avivamento, para que haja, Senhor, a restauração, que todo medo, que toda mentira, Pai, que todo engano do inimigo caia por terra, mas que a Tua vontade, Pai, oh Deus, que o Teu poder, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu perdão venha sobre nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos, oh aleluia, Santo Deus, oh ricandaramacheias, oh Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, irmãos. Eu quero estar orando aqui para nós nos despedirmos, mas que o Espírito Santo siga ministrando o teu coração. Entenda isso. Deus não é culpado. Oh Deus, Ele é amor, e Ele está sempre disposto a te perdoar e a restaurar a tua vida. Eu quero estar orando aqui por alguns pedidos de oração que chegaram aqui até nós. Tem aqui a Raina Duarte, Luiz Carlos Coelho, Edith Teixeira, Max Duarte, Brenda Alves e Sirley. Nós vamos estar orando por esses irmãos. Se você tiver mais alguém para colocar em oração, coloque neste tempo, porque nós cremos num Deus que cura. Pai querido e Deus santo, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, Deus, a vida, Senhor, desses irmãos, ó Pai, que chegaram até nós, que precisam, Deus, que Tu estejas, Senhor, intervindo e se levantando, ó Pai, ó Deus, a seu favor, Pai. Senhor, Pai querido, nós não sabemos, ó Deus, aquilo que eles têm enfrentado, Deus, se é questão de enfermidade, se são questões financeiras, mas sabemos, Senhor, que Tu és um Deus de poder e que Tu pode agir em todas as áreas. E eu quero apresentar neste tempo, Deus, essas vidas, esses nomes, ó Pai, que aqui estão, os nomes, Pai, que quem sabe nesse tempo, Deus, estão sendo colocados em oração, Pai, para que Tu venha, Senhor, operar, para que o Teu milagre, para que o Teu agir, Pai amado Deus, para que o Teu manifestar, para que o Teu poder alcance essas vidas, ó Deus, e que haja cura, que haja libertação, que haja o Teu prover sobre essas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, também pelas nossas vidas. Te damos glória, Te glorificamos e Te exaltamos, ó Pai, por este culto maravilhoso, Senhor, e por estarmos na Tua presença. E neste tempo, Pai, que vamos estar indo para as nossas casas, eu Te peço, Senhor, que Tu nos leve em segurança, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê, Senhor amado, um decorrer, Pai, de final de semana, um domingo abençoado,
nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo mal. Colocamos desde já o culto de amanhã da Tua presença. Pai, que Tu te faça presente, que Tu opere e que Tu fales, Senhor, com a cada vida que aqui estiver, Pai. Senhor, nós Te louvamos e exaltamos o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Estamos despedidos no nome de Jesus. Amém.